Estaremos lendo o Salmo 94, a versão que nós estamos usando aqui hoje é a Nova Almeida atualizada, uma versão extremamente conhecida, porém revisitada no ano passado, com troca de vocábulo que se adequa muito bem ao tempo presente. É uma versão que inclusive foi referenciada por Augusto Nicodemos num vídeo recente, dizendo quão essa versão provavelmente se tornará a mais evidente aí talvez nas próximas décadas, versão bíblica, de tradução bíblica. O Salmo 94, do quarto livro do Saltério, começa assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância, todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam teu povo, Senhor, oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, estamos hoje, domingo, o dia do Senhor. Que o nosso coração esteja, Senhor, completamente aberto à Tua graça. Que o nosso coração esteja disposto a ouvir a palavra de Deus e reconsiderar os maus caminhos. Que cada um que aqui chegar, Senhor, ainda em tempo propício, possa ouvir a palavra de Deus e se regozijar nela, encontrar consolo e abrigo. Ó Senhor, Deus das misericórdias, Pai das consolações, aplique em nós a Tua graça, alivia a nossa alma, recupera o nosso espírito, ilumina a nossa mente para a palavra de Deus. Em nome santo de Jesus. Amém. Antes de pensarmos sobre esse salmo tão poderoso, é o último sermão do ano. É provavelmente a última oportunidade, enquanto igreja, de nos reunirmos diante da palavra de Deus. Não há nada místico na passagem de um ano para o outro, não há nada místico. Não há misticidade envolvendo. Mas a cada fim de ano nós precisamos refletir. E sendo esse o último sermão desse ano, se apresente diante do Senhor inteiramente aberto a isso, completamente disposto à palavra de Deus, sem reservas, entende? Sem se proteger das Escrituras. Caso contrário, trará um grande mal acerca de quão Deus pode fazer bem e quão deixar de ouvir a Deus pode fazer mal. Amém? O Salmo 94, ele fecha uma sequência de salmos que nós iniciamos no Salmo 90, e alguns devem lembrar por estarem aqui, o Salmo 90, falando de Moisés e de sua jornada pelo deserto. O Salmo 94, ele começa falando de algumas coisas das quais gostamos de excluir, justamente porque montamos uma versão de Deus que exclui faces de um Deus real. Existem sentimentos que notoriamente, tanto o livro de Salmos quanto as Escrituras reprovam. Salmo 37, verso 1 vai dizer: não inveje os ímpios. Nós vamos encontrar o 10º mandamento, não cobice. São sentimentos, mas também são atitudes pecaminosas. Nós vamos encontrar Tiago dizendo: não se ire. A Bíblia vai o tempo todo nos alertar
que sentimentos e comportamentos pecaminosos não podem encontrar lugar na nossa relação com Deus. Esses sentimentos, essas disposições de coração, eles são tão odiosos e às vezes até socialmente inaceitáveis, que há certa dificuldade de nós nos apresentarmos até diante de irmãos e pedirmos perdão. Às vezes confessar inveja é muito difícil, concorda? Confessar ciúmes, inveja e maledicência é muito difícil. Portanto, a Bíblia é muito categórica quando ela imprime um padrão moral consistente e ela vai dizer: não inveje, não cobice, não sinta dessa forma, não reaja de outra forma. A Bíblia então vai nos salientar que existem disposições de coração deploráveis. Em contrapartida, a Bíblia vai exaltar o caráter de Deus. Ela vai dizer que Deus é amor. 1 João vai dizer o quê? Deus é amor. E a partir disso, o que a Bíblia também nos diz? Ama teu próximo. A Bíblia vai dizer que Deus é bom, que a misericórdia, a benignidade do Senhor nos atrai. Salmo 51, Salmo 50 vai dizer sobre as misericórdias terras. Em meio a lamentações de Jeremias diz que se não fosse pelas misericórdias dele, a gente já teria sido consumido. Então, a exaltação acerca de Deus, da misericórdia de Deus, nos faz ser misericordiosa. A Bíblia então nos impele a misericórdia. Ela vai dizer inclusive que no dia do juízo a misericórdia triunfará sobre o juízo. A Bíblia nos diz, como foi cantado, que devemos ser santos, não é isso? Levítico 17, 1 Pedro vai dizer o seguinte: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, quando a gente está diante da Bíblia, estamos diante de uma santa convocação, nós estamos diante de uma realidade de imitar, glorificar e nos salmos louvar o caráter de Deus. Amém? O caráter de Deus é louvável, o caráter de Deus é exaltável, o caráter de Deus é irrepreensível. Então o Salmo 94 nos impele a louvar e encontramos um dilema. Ele diz assim: ó Senhor, Deus das vinganças. Significa que o Salmo 94 nos coloca algo que não é somente um clamor, preste atenção, não é um clamor pessoal do salmista por vingança. O salmista não está dizendo assim: eu quero vingança, ou não tão somente clamando por vingança, mas dizendo tal coisa como Deus das vinganças. E isso soa contrassensos, ou pelo menos extremamente não polido. Imagine você está fazendo uma série de categorias sobre o seu Deus para alguém. Eu tenho um Deus, Ele é maravilhoso, diga um pouco sobre Ele: amoroso, compassivo, todo benigno, misericordioso, santo, justo, vingador. Nesse momento, nós nos encontramos no impasse: assumirmos a forma de Deus tal como as Escrituras nos propõem, ou tentarmos omitir algo extremamente profundo. Deus é Deus de vinganças. E estar diante do Deus das vinganças é estar diante também do salmista clamando por vingança. Verso 1, parte B: ó Deus das vinganças, resplandece. Ele está dizendo: Deus das vinganças, aparece, mostra a todos tua santa vingança, mostra como o Senhor é o Deus das vinganças. Não é apenas um clamor no íntimo, mas uma busca para que esse Deus se revele, o Deus das vinganças. O ser humano foi criado por Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Logo, tudo que o ser humano é espelha atributos que Deus comunicou ao ser humano, como amor, bondade, criatividade, justiça. O ser humano foi criado à imagem de Deus e Deus colocou em nós senso de justiça. Está impregnado em nós um senso profundo de dizer: isso não é justo. De olhar para o mundo e ainda pecadores conseguirmos enxergar que algo não está no lugar.
Isso não é correto, isso é injusto. O Deus das vinganças é o Criador da humanidade, e Ele colocou em nós um forte senso de justiça, e nos diz o seguinte, Mateus capítulo 5, verso 6: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não somente temos um Deus de vingança, um Deus que é juiz, como o verso 2 vai dizer, mas nós temos um Deus que cria o homem e diz que ele deve buscar tal qual algo como uma justiça. O verso seguinte, verso 2: levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Ele não está poupando termos. A pedagogia atual omite castigo, pode traumatizar, não corrija a prova com a caneta vermelha. Eu já ouvi várias coisas, mas parece que a Bíblia não está nesse senso. A Bíblia fala castiga, a Bíblia fala Deus vinga, a Bíblia fala de um jeito que a sociedade tenta esconder, mas de fato há injustiça no mundo, de fato eu e você sabemos que o mundo é injusto, de fato há um Deus vingador justo. E nesse momento aqui, o salmista tem um olhar estarrecido, ao qual te convido no verso 3, um olhar estarrecido. O mundo ao seu redor não tem apenas uma mancha de pecado, o mundo ao seu redor está revestido de injustiças. O salmista diz: até quando? Até quando é uma versão profundíssima de um desespero hebraico, e você vai encontrar isso em outras versões proféticas, em homens de Deus no Velho Testamento, dizendo: até quando? Abacuque desesperado diz algo semelhante: Senhor, não está vendo o que está acontecendo? Ele diz assim no verso 3: até quando, Senhor, os ímpios, até quando os ímpios exultarão? Eles fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Então o salmista se exaspera, ele se indigna e começa a fazer perguntas a esses malfeitores, e diz assim: preste atenção, estúpidos dentro do povo, vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Existe aqui um clamor profundo do salmista, que ao olhar ao redor, vê um mundo que zomba, um mundo escarnecedor, como Porta dos Fundos, fazendo aquilo que fez com a ceia, Jesus bêbado, Maria Madalena uma prostituta, apóstolos homossexuais. É assim que o mundo olha para a cruz, e não me estarrece ver um programa humorístico proporcionar tal absurdo. É o mundo, é a Bíblia, é o Salmo 94, está tudo lá. E quando nós olhamos o escarnecimento do mundo, alguns cristãos, eles vão para as mídias sociais e falam: até quando? Ou então pedem justiça, a justiça. Se sentem ofendidos por programas como esse. Como pode você falar isso de Jesus? E eu perguntaria para você: como pode você cobrar que ele fale outra coisa se a Bíblia diz que ele fará isso? Como você pode cobrar que o ímpio ame Jesus se a Bíblia diz que ele vai escarnecer? Se o Salmo 94 está dizendo que isso que vai acontecer, por que tu se escandaliza ainda? Se perseguiram o dono da casa, não perseguirão os seus conservos? Se bateram de frente, zombaram Jesus, se lhe bateram com a cana na cabeça e disseram: profetiza, diz quem te bateu. O que nós estamos esperando? Que haja justiça da parte dos ímpios? Não, aqueles que não têm piedade vão continuar assim. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse terminam dizendo coisas como essa:
não é? Aquele que é justo, faça mais justiça. Aquele que é sujo, que é ímpio, continue. Eles vão seguir os caminhos não vão mudar só porque eu estou indignado que mudem. E nesse momento aqui o salmista pede um castigo. Literalmente ele olha para o estado profundamente degradante em que se encontra o mundo que ele vive e ele clama por uma punição severa. Ele está indignado. O mundo zomba. O verso 5 e 6, esmagando os vulneráveis de seu tempo, o órfão, a viúva, eram aqueles sem família, sem quem proteger. Não havia nada do governo que os pudesse fazer suster em momentos de escassez, e ainda hoje são esmagados. Se você olhar os governos despóticos que nós temos, são capazes de arrancar do povo até aquilo que o povo não tem mais. Então, se nós estivermos pensando em tempos de injustiça, a Bíblia vai dizer que todos os tempos serão tempos de injustiça, e em todo tempo o ímpio será ímpio, e em todo tempo o justo dirá: até quando? Até quando, Senhor? E diante desse massacre, diante desse esmagamento, existe algo que nós podemos contemplar que vai além de um olhar apenas exegético, como diriam os teólogos. Existe uma resposta de Deus para esse mundo. É nesse momento que eu posso perceber que um estrangeiro, órfão, foi esmagado no madeiro. É nesse momento que eu consigo ver que o clamor de justiça do mundo encontra seu ápice de maldade em Jesus Cristo de Nazaré, onde, quando nós esperávamos e pensávamos, o mundo não pode ser pior, o mundo não pode ser um lugar pior, então veio Jesus. E quando Jesus vem à terra, o desalento do salmista encontra o seu destino. Jesus é estrangeiro, veio do céu. Jesus é filho de pai e mãe que não são de fato seus pai e mãe. Jesus é zombado e escarnecido, e cumprindo a realidade humana do Salmo 94, está lá Jesus, um exemplo de como toda a injustiça humana pode alcançar seu ápice. Toda a dor humana encontra seu destino em Jesus Cristo. Toda a maldade humana encontra seu destino em Jesus Cristo. Há mais de 15 anos atrás, o Rio de Janeiro testemunhou uma barbárie. E eu não sei quantos aqui vão lembrar ou ao menos saber disso. Foi numa noite, final de noite, em Oswaldo Cruz, Madureira, onde uma família é assaltada de carro. Essa família tem seu carro arrancado e por alguns instantes eles não conseguem fazer aquilo que eles queriam, que era tirar o seu filho preso do cinto de segurança no banco de trás. Então os bandidos, ainda que perceptivos ao menino preso no cinto, dão partida no carro, que avança. A porta de trás está aberta e se fecha, e o menino preso pelo cinto é arrastado por mais de 20 quilômetros, batendo com a cabeça entre a roda, o chão, e os bandidos não param. Fotos e cenas mostram o menino desfalecendo após cada curva em velocidade. João Hélio é o seu nome. A sociedade estarrecida, completamente destruída, olhando as cenas agonizantes do menino João Hélio. Sociedade em choque. A frase era só uma: como podem fazer isso com um inocente? João Hélio, desfigurado, foi enterrado, e os clamores da sociedade eram: justiça! Queremos justiça para o menino João Hélio. Incrivelmente, a crucificação de Jesus consegue expor não somente toda a maldade humana no seu tempo, mas no nosso.
porque incrivelmente conseguimos ter mais compaixão pelos abortos de hoje, pela morte do João Hélio, pelo menino afogado nos mares do Mediterrâneo, encontrado à beira da praia, do que pelo maior e mais puro e inocente que a terra já viu. Nossa maldade não é só evidente porque fazemos o que fizemos com o menino. Nossa maldade é ainda mais evidente quando temos pelo menino mais compaixão do que pelo Cristo. Quando conseguimos derramar lágrimas justas pelo aborto, pela maldade do Boko Haram, do ISIS, pela destruição dos tantos e tantos inocentes, mas o inocente puro, perfeito e imaculado não parece nos trazer os mesmos afetos, tristezas e dor. Se por um lado a maldade humana fica evidente ao fazer o que fazemos, pelo outro lado ela fica evidente em não termos por Jesus a mesma compaixão e dor. Não sentimos a cruz e não usamos a nossa imaginação para ouvir todos os gritos, porque a imaginação foi dada por Deus. Pessoas costumam assistir filmes de suspense e a maior parte de um filme de suspense é o que ele não faz. A maior parte de um filme de suspense é o que você espera que aconteça, mas não acontece. Então Deus nos deu a imaginação para que pudéssemos pensar nos gritos agudos da cruz, no desespero diante da separação com Deus e Pai. Quando Ele disse: eu estou com sede, e nós não damos água. Nossa maldade encontra o lamento do salmista, e Deus, na cruz, mostra que não estava aquém da nossa maldade. Deus nos coloca diante da nossa maior maldade. De fato, quem mandou Jesus para a cruz foram nossos pecados, mas ao Pai agradou moê-lo. Agora, por que isso? Verso 12 ao verso 15, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, Ele não irá desamparar a sua herança, nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto o seguirão. É nesse momento onde a crucificação encontra o seu ápice, que o salmista que gritava justiça, vê a justiça. É nesse momento onde eu e você que gritamos justiça na sociedade, encontramos toda a justiça de Deus em Jesus. Romanos 3, 24, 25, 26 vai dizer que por ter Deus deixado para que sua justiça fosse manifesta em Cristo, Ele o deixou que em tempos anteriores houvesse tolerância para com a tal punição. Deus tolerou o mal para que em Jesus Cristo todos os gritos de injustiça encontrassem está satisfeita. Para que todas as mães de filhos violentados que clamam pela justiça terrena, ainda que não alcance, dirão: mas já está cumprida. Para que todos os assaltados, violentados, destruídos, destroçados, abandonados, rejeitados, humilhados, estrangeiros, para que todos aqueles que gritaram justiça possam ver que Deus fez justiça. Ele esmagou o seu próprio Filho por todas as injustiças que cometemos e cometeremos, e tudo que a raça humana fez de mais miserável estava sobre Jesus. E o nome dessa história é Evangelho. A boa notícia é que Deus é justo. Deus é justo.
A justiça de Deus, a partir desse ato, mostra que Ele não abandonou o seu povo, antes ofereceu seu Filho como substituição a todas as injustiças. No verso 15, existe uma exaltação à justiça de Deus. No verso 15 diz: nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto seguirão. A justiça em Jesus Cristo, o esmagamento de Jesus Cristo na cruz, foi e é o símbolo maior para seguirmos Jesus. A justiça de Deus foi vindicada, foi cumprida, e quando olhamos para a cruz, dizemos: Deus é justo. E diz que os retos de coração vão olhar para a cruz e vão seguir essa justiça. Jesus, o justo, o único justo. Quando estamos diante da cruz, nenhuma justiça própria prevalece, e a única justiça é a de Jesus. Esse ato aponta para que o meu coração essa noite se acalme diante de um mundo devastado pela miséria humana, diante de pessoas que nos ferem, e diante daquilo que recebemos em troca do amor que ofertamos, e muitas vezes não é amor. Temos em Jesus o cumprimento justo, e não precisamos mais lutar pela nossa própria justiça. Então o até quando do salmista começa a encontrar o seu destino na cruz, no cumprimento da cruz. Verso 16, 17, vai mostrar que o salmista retorna para um lamento ou uma preocupação pessoal. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo: os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. O verso 17 traz algo poderoso. Ele vai dizer que ele, apesar de clamar por justiça humana, recupera e recobra a sua, digamos assim, serenidade, confessando o Senhor como auxílio, confessando a Deus como seu único auxílio. O verso 18 traz algo que devemos explorar e pensar melhor. O verso 18 diz: quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Ele está dizendo que quando os pés do justo titubeiam, quando parece que o justo vai tropeçar, quando parece que o justo não vai suportar, quando parece que a injustiça, o peso dela é maior do que o justo pode suportar, Deus vai lá e sustém o justo. Existe uma mão por baixo, por detrás, ao redor dos justos. Mas eu te convido a perceber que essa não é a realidade dos ímpios. Venha comigo até o capítulo 32 de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. No capítulo 32 de Deuteronômio, existe semelhante versículo. O capítulo 32 de Deuteronômio, precisamente no verso 35, traz sustentação ao clamor do salmista. O capítulo 32 de Deuteronômio, verso 35, diz assim: olha o Senhor falando: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia de sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. A distinção entre o justo e o injusto, no resvalar do pé do justo, daquele que teme ao Senhor, daquele que se sustenta na justiça de Cristo, daquele que não pensa que em si mesmo é bonzinho. O justo, aquele que é santo diante de Deus, Deus o sustenta. Aquele que não tem o Senhor, quando resvala o pé, cai em seus próprios pecados, e como diria Jonathan Edwards no seu sermão clássico, pecadores nas mãos de um Deus irado, no resvalar dos seus pés, os pecadores caem com o próprio peso de seus pecados.
Se você não tem o Senhor, e apesar da graça comum de Deus estar te sustentando até agora, não tenha dúvida, esses 2 versículos estão diante de você essa noite. Se com o Senhor, sustentado; se sem o Senhor, prestes ao seu destino derradeiro e terrível. E esse versículo termina dizendo, esse capítulo termina, ou quase termina, dizendo no verso 43, a qual você pode olhar ainda nesse capítulo mesmo, que diz assim: ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Que maravilha! Deus não somente derrama seu favor a seu povo, mas expia o seu povo. E expiar aqui coloca-se em Cristo para tirar a injustiça de seu povo. O povo de Deus não teme o futuro, porque o futuro está em Cristo. O povo de Deus não teme o inferno, não porque não o merece, porque merece, mas ele não teme o inferno, porque ele foi resgatado como herança, Salmo 94, ele foi redimido. E em Cristo Jesus essa noite, podemos olhar para o mundo perverso, um mundo mau, e podemos olhar para dentro de nós e ver que também somos maus, mas em Jesus Cristo, aqueles que resvalam são sustentados a aplacar a maldade pelo Espírito Santo e a serem renovados na justiça de Deus. Eu te convido a estarmos caminhando para o fim, voltando ao Salmo 94. E o Salmo 94 vai caminhar no seu fim, do verso 20 ao verso 23, dizendo assim: será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios o destruirá. O Senhor nosso Deus o destruirá. O clamor do castigo, o clamor pela justiça, a indignação diante de um mundo vil, todos eles estão no lábio do salmista, mas ele não termina o salmo mais cobrando justiça, mas se estabelecendo no rochedo. E é muito pertinente pensar que enquanto nós pedimos castiga, Senhor, faz algo, nós ainda assim talvez ainda não tenhamos nos estabelecido naquilo que é o fim para todas essas coisas. Toda a maldade humana foi colocada sobre os ombros de Cristo, e devemos sim buscar por justiça quando algo está errado, mas não devemos esperar que essa justiça aplaque a nossa sede por justiça, porque essa só em Cristo. E glória a Deus para aqueles que aqui estão salvos, de já não estar mais na reta desse Senhor. O clamor e a resposta exata do Salmo 94, eu convido a terminarmos em Apocalipse, capítulo 6, verso 10. Apocalipse, capítulo 6, verso 10. Apocalipse, capítulo 6, verso 10. No quinto selo, a quinta revelação do Cordeiro para aquele momento, para aquele estabelecimento final, onde os santos perseguidos por causa da justiça vão clamar, e eles vão dizer assim, em Apocalipse capítulo 6, verso 10, clamaram, os santos embaixo do altar de Deus clamaram em voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os santos
os mártires de Deus, continuam clamando justiça. Senhor, justiça, justiça. Mas nós sabemos que toda a justiça está em Cristo. A resposta deles está aqui. Olhe bem, verso 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Uma resposta nada agradável. A resposta do até quando dos últimos tempos é a resposta de que mais pessoas vão morrer e sofrer por Cristo. Vão haver incontáveis mortos e mortos e mortos pelo nome de Jesus. Triste, doído, mas não deveria nos ser surpresa de que até se completarem o número dos santos, muitos morrerão pelo testemunho de Jesus. E o até quando deles não é aplacado aqui por um tá bom, mas vão se cumprir o número daqueles que hão de morrer pelo nome de Jesus. Não sei se será a realidade pessoal nossa, ou de sua ou minha, morrer literalmente como um mártir clássico morre, mas a nossa santa convocação é sempre morrer pelo nome de Jesus, é sempre estar disposto a ser sacrificado e, como Paulo diz, ser ofertado, como na segunda carta de Timóteo, é sempre colocado a nós a dimensão de vocês estarão padecendo. Paulo vai dizer que nós iremos completar o sofrimento de Cristo, não porque Jesus não foi completo na sua obra, mas porque é privilégio padecer pelo nome do Senhor. Talvez estejamos aqui essa tarde, noite, pensando: já estou padecendo pelo nome do Senhor? Será que isso que eu vivo já é perseguição? Será que eu posso dizer que já derramei meu sangue por Jesus? Será que a minha vida tem sido tal vida como a desses mártires? Eu não sei se você já derramou sangue por Jesus, eu não sei se você está em perseguição nesse momento, porque o nome de Jesus tem sido perseguido através da sua vida, mas eu sei que a tua e a minha justiça estão em Deus, e de que nós estamos caminhando na direção desses mártires. Nós estamos nos colocando como esses mártires, esperando em Deus a resolução, a consumação, e que em nome de Jesus, nessa tarde, nessa noite, o Senhor seja a nossa justiça, somente o Senhor. Te convido a orar comigo nesse momento, se perguntando em seu coração se há busca por justiça própria, se perguntando em seu coração se há desejo vingativo, se há obra do inferno, porque quando o salmista diz: até quando tu não vingas? Ele termina dizendo: eu sei que o mal vai ser destruído, o meu refúgio é o Senhor. Nosso refúgio nunca é nossa busca por justiça pessoal, é sempre Deus em Cristo. Te convido a orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, pelas misericórdias de Deus, pela justiça de Deus em Cristo, alimenta-nos, Senhor, com a tua benignidade. Tem misericórdia de nós, já que o nosso coração, Pai, além de clamar por justiça própria, muitas vezes é contencioso, é inclinado a que as coisas, Senhor, sejam como esperamos. Deus, esses santos aqui talvez esperassem uma resposta mais rápida, uma resposta que resolvesse todos os dilemas do seu coração, mas pelo contrário, não foi isso que aconteceu. O Senhor disse que havia de se cumprir o tempo, havia de se cumprir o sangue a ser derramado, havia de se cumprir os mártires de Jesus. A igreja se coloca essa noite como uma igreja a ser mártir, como cada um aqui que já é santo em Cristo,
diga: Senhor, eu estou aqui. E eu tenho certeza que ainda não vivi todas as dificuldades do ministério cristão, e muitas vezes porque sou covarde, Senhor, e retrocedo. Muitas vezes porque espero a aceitação ao invés da rejeição. Pai, que essa noite cada um de nós espere sua própria rejeição nesse mundo para ser aceito por Cristo. Senhor, que eu e meus irmãos aqui estejam pensando: Senhor, por que minha vida não tem perseguição e por que as minhas aflições são fruto do meu próprio egoísmo? Certamente o Senhor nos diria para entregarmos a nossa justiça e buscarmos a do reino. Pai, em nome de Jesus, aplaca-nos naquilo que tange a nosso próprio benefício e projeta-nos a sofrer pelo nome de Cristo. Se há alguém aqui essa tarde, noite, Deus, que se encontra entrelaçado, amarrado em cadeias da impiedade, esperando que nesse tempo ainda haja vingança, Deus, que no Apocalipse 6:10 possa ver que o Senhor a seu tempo cumprirá a sua palavra. Deus, eu preciso da sua ajuda essa noite. Eu preciso, porque muitas vezes eu quero que as coisas aconteçam e aconteçam logo, e que toda injustiça e toda vergonha sejam logo, rapidamente, Senhor, aplacadas, quando na verdade o Senhor opera na vergonha que eu passo. O Senhor esmaga-me com humildade na vergonha que eu quero evitar. Deus, não me permita evitar a vergonha, não me permita evitar a rejeição, não me permita evitar, Senhor, a facilitação. Eu não quero que as coisas sejam fáceis, eu quero que sejam tuas. Que essa noite cada um de nós que por um ano inteiro buscou a vontade de Deus, encontre ela na cruz. Que cada um aqui, Senhor, que buscou a vontade de Deus, encontre ela hoje no madeiro, e encontre o madeiro e ponha nas costas e te siga. Nossas reclamações têm muito mais a ver com uma vida que queríamos que fosse, com a vida que o Senhor tem para nós. Deus, alivia as expectativas daqueles que esperam esse mundo, destruindo toda a possibilidade que essas coisas deem certo. Retira tudo, afasta-nos de tudo, para que em nome de Jesus o Senhor seja tudo em nós. O que mais falta, Deus? Até quando vamos reter, Senhor, a nossa entrega? Tenha misericórdia, Deus, porque não passamos quase nada e já reclamamos. Nos coloca e nos impõe maior peso, para que possamos compartilhar da dor de Jesus Cristo, da vergonha de Jesus Cristo, que possamos ir para o lado de fora, como diz Hebreus, e carregar seu vitupério, sua vergonha. E se alguém aqui não tem Jesus, que se arrependa nesse momento, se arrependa profundamente e se entregue ao Deus de todas as vinganças, o Deus da justiça, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobre essa noite. Nós pedimos perdão por talvez um ano de negligências e pedimos ao Senhor, Pai, seja nosso refúgio nessa entrada de ano e nos fortalece para viver a vida cristã, levando cruz ao invés de evitando, para que em nome de Jesus possamos cantar como Paulo e Silas cantaram na prisão. Que louvado seja o nome do Senhor por nos permitir padecer por esse nome. E nesse nome oramos. Amém e amém. Que o Senhor possa ter falado contigo. Sua busca pessoal por Deus possa ter encontrado resposta na cruz, em mais nada. Amém? Que cada um aqui essa noite possa repensar sobre o modo como tem buscado a Deus e o que tem buscado em Deus, né? Nós vamos ter uma comunhão, como sempre temos,
E você é convidado a essa comunhão, você é convidado a falar do que Deus disse, a pensar um pouco junto com alguém. Não deixe de ficar um pouco mais, fica um pouquinho mais conosco, para a gente conhecer você, tá bom? A gente vai orar mais uma vez, não vamos ter nenhum culto de virada ou coisa assim, portanto, eu vou pedir que você coloque seu coração nessa oração. Que você realmente, nesse momento, se permita falar com Deus com toda a profundidade. Certamente não vai ser a última oração que você vai fazer esse ano, mas talvez seja para você a última em congregação com a igreja. E onde a igreja está, o Senhor derrama bênçãos. Então, que nesse momento você possa orar com todo o coração por um ano diferente. Soberano Deus e eterno Pai, o Senhor está sentado acima de tudo, de todos, acima de anjos, acima de potestades, principados, governos. O Senhor está acima de todas as expectativas em um governo novo para o Brasil, em casamento, em filhos, em dinheiro, em emprego. O Senhor transcende todas essas coisas. O nosso coração nessa oração não pode estar em nenhuma delas. Pelo contrário, o nosso coração precisa estar esperando do nosso soberano. Senhor, talvez tenhamos vivido um ano em busca de algo sem saber o que. Talvez alguns ou muitos de nós tenham buscado no seu coração respostas que o coração jamais traria. Talvez alguns de nós tenham buscado confirmações ministeriais, mas buscaram no coração. Talvez alguns de nós tenham buscado a verdade fora da Bíblia. Mas nesse novo ano, onde nós nesse momento entregamos 2018 enquanto igreja, nesse novo ano nós pedimos, Senhor, tem misericórdia e não nos permita cometer os pecados do ano de 2018, não nos permita cometer, Senhor, o desânimo, o despreparo emocional, a falta com o irmão. Não nos permita, Senhor, que fiquemos à mercê das expectativas de outras pessoas, que não venhamos cumprir novamente a nossa agenda, mas a Tua. Que no ano de 2019, a graça e a misericórdia do Senhor sejam o aroma, o perfume suave de cada manhã. Que a graça e a bondade de Deus sejam o alimento do dia. Que pregar o Evangelho seja o alvo. E cumprir cabalmente a vontade de Deus em Cristo, a única esperança. Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Certamente há muitos dizendo isso aqui. Se o Senhor não for, não dá para ir. Para onde iremos? E para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Restaura o altar daquele que está com o altar quebrado. Restaura a família quebrada. Os pais separados de filhos, filhos separados de pais. Restaura a adoração em família daqueles que se perderam, Pai. Pai, coloca o Teu amor e salva pessoas nas nossas famílias. São tantos, Deus. São tantos, Deus. Pais, mães, irmãos, parentes. São tantos, Deus. São tantos perdidos. Perdidos achando que estão achados e vivendo vida religiosa muitas vezes. Senhor, clamamos pelos perdidos. Chega neles, Deus. Nos usa. Nos usa, Deus. Eis-nos aqui, ó Deus. Toca nos nossos lábios, tira a nossa iniquidade e nos leva à vontade de Deus. Desperta aqueles que recuaram, para que não recuem mais. Desperta aqueles, Senhor, que se envergonharam, para que não se envergonhem mais de Jesus. Ilumina aqueles que andaram pelas trevas
de Satanás, vivendo vida da carne, vivendo vida de pecado. Revela o teu Filho àqueles que ainda não te têm. É o pedido dessa igreja, para que possamos em 2019 glorificarmos a Deus pelos seus grandes feitos. Te agradecemos muito por esse último encontro. Louvamos muito o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos.